Olá, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, que você esteja se sentindo muito bem aqui. Ontem nós falávamos sobre sacrifício de louvor, o culto racional aqui na Assembleia dos Santos, na Assembleia solene, convocada para o povo de Deus, aqui no Monte Sião, em Jerusalém. E nós estamos, por um milagre de Deus, neste momento, neste lugar de adoração, podendo perceber aqui a presença dos anjos de Deus nos acompanhando, enchendo este lugar com a sua glória de uma maneira tão linda. Nós podemos ver o Espírito Santo passeando por esta igreja. Ele já foi invocado, já foi solicitado. Glórias e glórias a Deus por esse ambiente tão maravilhoso, tão gostoso. Um ambiente propício para conversão. E conversão nós necessitamos viver essa experiência a todo momento. E quando a palavra de Deus é apresentada, quando o plano de Deus é apresentado, acontece conversão. Louvado seja por tudo isso. Vamos entrar no tema então, 6 passos para começar a viver com Deus, dentro do contexto do reavivamento, reforma e missão. Vamos procurar na Bíblia esse texto, por gentileza, Lucas 13, versos 6 e 9. 6 a 9. É uma parábola de Jesus. Essa parábola ela é muito especial. Ela traz uma mensagem realmente que nos faz pensar. E vamos compartilhar este texto sagrado. E para a gente ler, mais uma vez vamos orar e clamar a Deus para que Ele abra os nossos olhos para entendermos essa mensagem de hoje, que é um desafio. Essa mensagem de hoje é um desafio, porque o diabo não quer que você entenda. Se você entender, a sua vida muda radicalmente. E ele tem como desafio de não deixar você entender. Então ele quer despertar os seus preconceitos, ele quer fazer com que se aflore as suas convicções baseadas em conveniências pessoais, em pensamentos, pontos de vista. Mas no nome de Jesus, toda ação do inimigo está derrotada pelo poder do Senhor e pelo derramamento do Espírito Santo aqui nesta noite. Oremos. Senhor Deus, o Senhor está vendo essas pessoas? Claro que sim, não é? O Senhor nunca tira os olhos dos seus filhos. Nunca. Sempre com olhos encharcados de amor. Perscruta, sonda, investiga, analisa. Não para condenar, mas para salvar, libertar, transformar, renovar, restaurar. Porque esta é a tua vocação, salvar. Nós nos encontramos aqui e só o Senhor conhece o tamanho, a imensidão do milagre que isso representa. Mas a nossa presença aqui, ela se manifesta por causa do teu amor e também por um desejo do coração de honrarmos o teu santo e sagrado nome. E nós sabemos que o Senhor honra os que te honram. Ó Senhor Deus, coloca e mantenha a sua mão de unção, de bênção, derramando óleo sagrado do teu divino Espírito Santo com profusão, para a gente entender alguma coisa aqui, que pode ser que para alguma pessoa, ou até para mim mesmo, não conseguimos entender.
Mas neste momento é o momento do derramamento da luz, é o momento da tua glória, da tua manifestação. Então se manifeste de forma personalizada, Senhor Deus, para cada um de nós. Revele a tua glória, a tua vontade, o desejo do teu coração. Fale o Senhor, por favor. É isso que nós te clamamos, invocando o doce e maravilhoso nome de Cristo Jesus. Amém. A parábola diz assim: então, Jesus proferiu a seguinte parábola, dizendo: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, o que aconteceu? Não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos, venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente espaço nessa terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, e se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Gostaria que você observasse essa imagem, por gentileza. Olha só. Aqui temos uma figueira. Ela foi plantada no meio de uma vinha, um lugar de destaque, um lugar muito especial, muito precioso. É uma terra que não poderia ser desperdiçada. E o dono desta fazenda teve um sonho em seu coração, e esse sonho foi muito claro. E ele expressou esse sonho para o seu viticultor, o cuidador daquela vinha, e disse: por gentileza, plante uma figueira, eu quero comer dos seus frutos, eu quero saborear, eu quero sentir a alegria, o prazer, eu quero comer figos, Plante uma única árvore, neste lugar de grande privilégio, coloque aí, porque eu quero me alegrar, eu quero me contentar, eu quero ter prazer, eu quero ter alegria pelo resultado que esta figueira irá produzir. O viticultor, de uma forma muito competente, com todo o seu conhecimento, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, com muita intensidade, realizou o serviço. E o trabalho está ali. A planta cresceu. Chegou o primeiro ano, ela deveria entregar algo que seria o lógico, o óbvio, o natural. Ela deveria entregar figos. E ela se recusou a entregar figos do primeiro ano. Do segundo ano, voltou o senhor desta terra, dessa fazenda, e também não havia figos. Isso aconteceu no terceiro ano também. Foi quando ele se aproximou do seu viticultor e disse assim: por favor, corta. Ela está inutilmente ocupando um lugar, um espaço de honra, um espaço reservado com muito privilégio, sob muito privilégio. Mas ela simplesmente se nega a entregar dos seus frutos. Corta. O viticultor poderia ter dito assim: tudo bem, por favor, olha, me perdoe, me desculpa, não sei o que aconteceu, mas tudo bem, eu vou cortar e nunca mais a gente toca nesse assunto. Sinceramente, foi algo que eu estou triste, estou chateado, eu não sei o que fazer, mas eu vou cortar. O viticultor poderia ter dito isso, mas não, ele reagiu de uma outra maneira. Ele se projeta no sentido de buscar uma solução. Observe que ele não se conforma.
ele não passa pela mente dele simplesmente cortar esta figueira. Ele quer fazer algo mais. Ele quer se envolver mais ainda. Mas será que faltou alguma coisa, alguma ação, algum detalhe ele haveria se descuidado? Não. Ele fez tudo o que poderia ter feito. Nenhuma culpa sobre ele. O dono da fazenda não estava criticando o seu viticultor. Simplesmente ele chegou e apresentou uma sentença de juízo para essa figueira: corta. Mas ele não se conformava. E ele disse: olha, por gentileza, aumente o prazo, me dê mais um prazo, mais um tempo, mais este ano, só um pouquinho mais. Eu tenho na minha mente alguma coisa que eu quero fazer, eu tenho um plano. O Senhor me permite, eu tenho um plano no meu coração para salvar a figueira. Eu tenho um plano. Deus tem um plano para cada área da sua vida. É um plano de socorro, de proteção, de cuidado, de socorro, de ajuda, para sustentar, para fortalecer, para poder revitalizar, para fazer com que haja um reavivamento. Ele pretende se empenhar em algumas ações que envolvem a necessidade da reforma. Ele quer adubar, ele quer colocar um esterco especial, ele tem uma ação diferenciada, ele tem um recurso, ele tem um plano no seu coração, e ele não desiste. Deus tem um plano para cada área da sua vida. Não dá para a gente falar muito sobre isso, mas só para comentar: áreas da vida humana e o plano divino. Aqui ao centro nós temos a área espiritual, e partindo dela, todas as outras áreas são secundárias. A principal é a espiritual, e o plano de Deus é a sua palavra. Deus foi capaz, Deus foi competente, Deus agiu com o seu poder, com a sua glória, e Ele conseguiu mesmo colocar em nossas mãos a sua palavra. Com toda a intensidade de poder, Deus fez isso por nós. Isso aqui é milagre, isso aqui é algo tão extraordinário que nós não fazemos conta disso. Pela palavra da sua criação, pelo seu poder, Ele gerou isso daqui que é vida, e apresenta o seu plano. É alimento, é poder, é a palavra de Deus que sustenta, recria, renova, restaura e coloca o homem vivendo realmente sob a perspectiva espiritual. E isso é puro milagre. Deus tem também um plano para a área física. Eu fui passar uma semana no Cevisa, e a enfermeira começou a fazer algumas perguntas, e ela me perguntou assim: o senhor toma algum remédio? Eu disse para ela: eu preciso tomar 8 remédios. E ela olhou para mim e fez uma cara de dó e disse: meu Deus, 8 remédios você precisa tomar? Eu disse: eu preciso tomar 8 remédios, eu não posso ficar sem nenhum, são 8. Ela: meu Deus, você... Eu não imaginava isso. 8 remédios? E quais são? Eu comecei a citá-los, ela sorria, começou a sorrir, e disse: mas eu não estou falando disso. Eu disse: eu estou sendo sincero com você. A única coisa que eu preciso é isso, desses 8 remédios, que é o plano de Deus para a minha área física, para o meu fortalecimento. São 8 maravilhosos remédios, e você conhece muito bem. Estou passando bem rapidinho por aqui, tá? A área financeira, um plano de fidelidade e gratidão.
tem dois grupos na igreja. Tem um grupo que tem muito argumento, que tem muita coisa para dizer, para falar, para criticar, e um outro grupo que só tem bênçãos para contar, só milagres maravilhosos acontecendo na vida, só milagres. De qual grupo faremos parte? Deus tem um plano. Não adianta a gente fugir do plano e racionalizar, não. Quem adere ao plano de fidelidade e gratidão a Deus, a área financeira se equilibra, se fortalece, e a pessoa vive uma vida sem egoísmo, uma vida de bênção, e com experiências extraordinárias com Deus. É plano de Deus. Para a área social, quanta revelação sobre educação, quantas orientações fantásticas, incríveis, que dizem respeito ao relacionamento entre homem e mulher, com os filhos, pais e filhos, a educação também escolar, etc., o convívio com os irmãos, relacionamentos e tudo. Tem instrução para tudo isso. Deus tem um plano revelado. Para a área emocional, você já observou como os 10 mandamentos, eles cuidam em detalhes da sua área emocional? Em algum momento que você estiver na comunhão com Deus, conversando com Ele, abra nos 10 mandamentos e avalie, mandamento por mandamento, e veja como cada mandamento constitui-se em um remédio extraordinário para o fortalecimento da sua área emocional. É lindo demais. Talvez algum dia a gente possa falar sobre isso, mas eu quero despertar o seu interesse, a sua visão e a sua curiosidade, para que você empreenda uma busca por tudo aquilo que significa o plano de Deus para a sua vida, porque está tudo revelado, está tudo apresentado de forma farta, abundante. Para a área mental, os 5 sentidos, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E para a área laboral, o serviço e a missão. O serviço e a missão. Você pode ser um profissional mais realizado na sua área, mas se você não tem um serviço espiritual que Deus propõe, você não sabe o que significa ser uma pessoa realizada. Você pode ser um profissional que só trabalha para não passar fome. Você odeia o que você faz. Mas se você tem um trabalho paralelo a isso, que foi proposto por Deus, segundo o plano dele, que tem a ver com a missão, isso te traz um prazer, uma satisfação tão grande, você se torna uma pessoa realizada, a despeito daquilo que você desenvolve profissionalmente. São coisas extraordinárias, são coisas incríveis. Deus tem um plano para cada área da nossa vida. Agora, existem palavras usadas indevidamente para impedir o fruto. Deus tem um inimigo que atua constantemente, e ele não quer que nós experimentemos desse plano de Deus, que assiste todas as áreas da nossa vida. Ele não quer. 2 casos. Primeiro caso, você já viu uma pessoa buscando a Deus e vivendo uma nova experiência com Ele, e apaixonada por Jesus, e ela quer falar sobre Jesus, e ela quer dividir as experiências espirituais que ela está vivendo, e daqui a pouco um irmão da igreja e outro, e olha e diz assim: que pessoa extremista, hein? Temos que ter cuidado com essa pessoa. A igreja adventista do 7º dia é a favor do extremismo, sim ou não? Claro que não. Maravilha. Com certeza que não. É a favor do alarmismo, sim ou não? Não. É a favor do fanatismo, sim ou não? Mas por que uma pessoa que começa a enxergar as profecias e ver como que o momento profético que nós estamos vivendo é de um privilégio tão extraordinário, e começa a estudar e começa a juntar tudo isso e quer falar para os irmãos, etc., e aparece alguém e diz: não, calma aí, segura um pouquinho, não podemos alarmar o povo. Isso não acontece? Uma pessoa começa a reformar a sua alimentação, o seu estilo de vida, e aparece outro e começa a criticar e dizendo o seguinte: o que você come, hein? Você está comendo o quê? Você está passando fome? O que está acontecendo com a sua vida?
você está ficando fanático. Cuidado para não ficar fanático. São palavras usadas de forma indevida para impedir o fruto. Agora, quem está de fora da igreja e olha para a igreja de longe, fica olhando e diz assim: se eu aceitar essa proposta aí, eles vão me bitolar. Meu conhecimento vai ficar estreito. Vai ser Bíblia, 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 Bíblia. Acabou, pronto. Estou enrolado agora. Só Bíblia e vou ficar bitolado assim, igual... Eles olham e dizem assim: esse pessoal está interessado no meu dinheiro, querem me explorar. Outros dizem assim: aqueles pastores lá vão podar a minha liberdade. Alguém já disse para você assim: olha, tudo bem, vou dar um tempo para você pensar. Conversa com o seu pastor. Eu acho que ele vai te liberar. Ele sabe que você precisa sobreviver e tal. Conversa com ele, depois você me dá uma resposta. Alguém já ouviu alguma frase assim? Então, bitolação, nós não temos nada a ver com bitolação, com exploração, nem tampouco com manipulação. Estamos na contramão de tudo isso, não é verdade? Bom, mas Deus começa a revelar então o seu plano. São 6 passos. Vamos começar com o primeiro passo então. O primeiro passo é esse: limpeza do templo. Esse é o primeiro passo, limpeza do templo. Eu quero que vocês analisem esse gráfico, por gentileza, com muito cuidado. Olha só. Eu não gostaria que você olhasse para isso de forma sentimental, de forma superficial. Eu gostaria que você, a partir de agora, desenvolvesse um raciocínio lógico. Causa e efeito, tá certo? Raciocínio lógico, ok? Para você não se confundir. Aqui ao meio, a nossa mente, que é o grande foco, o grande objetivo. É o grande palco, é a grande disputa, é o domínio da nossa mente. Existem dois poderes que estão disputando, eles são antagônicos, completamente antagônicos. Mas eles lutam entre si de forma totalmente diferente, não lutam de forma com as mesmas armas, do mesmo jeito. Nós temos aqui de um lado a audição, depois a visão, paladar, tato, olfato. E para cada sentido desse, que são as vias de acesso para a mente, existe uma disputa tremenda, uma guerra fantástica, que não tem trégua. E Deus quer que o seu povo não seja bobinho, ingênuo, inocente, que olha para esta guerra e diz assim: nada a ver, qual o problema, qual a dificuldade, etc. Não, Deus quer que o seu povo transite por este mundo espiritual aqui com discernimento, com consciência, e não com ingenuidade, infantilidade. Então observe aqui este contexto que é tremendo: audição, visão, paladar, tato, olfato. Uma guerra entre 2 poderes. Deus, muito educado, te respeita. Deus, ele tem um carinho por você. Ele te respeita, ele te valoriza. Deus, ele te ama intensamente. E ele te propõe renúncias, ele te propõe mudanças, ele te propõe que você saia da vala comum, ele quer te tirar da zona de conforto, ele quer mexer na sua vida para te restaurar, ele quer podar você, ele quer adubar, ele quer trabalhar, operar mudanças profundas. Ele quer tocar profundamente na sua missão, ele quer mudar a sua vida, mas de forma total. Do outro lado, o opositor dele propõe prazer, satisfação, comodidade, acomodação, conveniência, racionalização. Propõe uma vida mais fácil, entre aspas. Ele propõe coisas totalmente diferentes. Mas aquilo que o inimigo de Deus propõe te traz escravidão para a sua mente. Aquilo que Deus propõe traz liberdade. Lá em Gálatas 5, vamos dar uma olhadinha em Gálatas, por gentileza. Aqui nós encontramos
o resultado de tudo aquilo que ele propõe. Olha só. As obras da carne são conhecidas e são prostituição. Olha só, tem uma lista aqui. Prostituição. Como é que ele conduz uma pessoa à prostituição? Ele opera na audição, opera na visão, opera no paladar, opera no tato, opera no olfato, no conjunto, e ele desperta as sensibilidades de cada sentido desse e conduz à mente um falso prazer, conduz à mente um contexto de escravidão, em que a mente então fica envolvida com aquilo, e o pecado ele é insaciável, ele quer mais e quer mais. E dessa forma a gente encontra muita gente na igreja viciada em pornografia, por exemplo. Pessoas que sofrem, choram, clamam, já depois de um certo tempo, quando descobrem que estão completamente escravizadas. Começa de uma maneira muito suave. Começa assim, entrando no Globo.com, por exemplo, para ver notícias. E ali, em meio às notícias, coisas interessantes, que trazem informações, nós precisamos manter a nossa mente antenada para as coisas que acontecem, mas está tão lotado de ganchos, e ele conhece a sua vulnerabilidade, os seus pontos fracos, e ele deixa um monte de ganchos ali, e de uma maneira tão disfarçada, ele vai te conduzindo, e quem é que vai te criticar porque você está vendo um site como esse? Você está buscando informação, e daí? Afinal de contas, não é um site de pornografia, mas sim, tem muita pornografia velada, tem muita pornografia ali suave, entre aspas, branda, entre aspas. E as coisas vão de uma maneira muito sutil, manchando a alma, lançando sugestões para a mente, encantando. E o diabo já conta com a nossa tendência pecaminosa, um relacionamento com Deus tão fraquinho que não é capaz de lançar na nossa consciência um sinal de alerta, e uma racionalização, e você vai ficando, etc, e começa a ver uma coisa, é normal, claro, e mais outra é normal, e mais outra é normal, e etc. E eu tenho conversado com pessoas que são escravas da prostituição. Eu tenho conversado com pessoas, em todos os lugares eles me procuram e dizem assim: como que eu posso ficar livre disso? Me ajuda, estou para enlouquecer, estou em desespero, não sei mais o que fazer, me ajuda, por favor. E pessoas muito especiais, e ninguém sabe, mas estão escravizadas. De que forma você começou? De que forma você começou? Aí eu comecei por este caminho e foi assim. Tá bom, a gente nem pode falar para a igreja, porque se a gente falar para a igreja como que isso funciona, a igreja vai dizer o quê? Muitos na igreja: isso é exagero, você está querendo dizer que eu não posso usar mais a internet? Irmãos, tem meios e meios. Eu conheço muitos casamentos que se acabaram por causa da internet. Muitos, mas muitos mesmo. Eu tive que aconselhar muita situação complicada, difícil, a casamentos assim que estavam no fim por causa da internet. Antigamente a gente falava da TV, a TV continua suja, imunda, nojenta. Ela continua manchando a alma. Tudo aquilo que você constrói aos pés ali com Deus, uma cena que você vê mancha tudo, arrebenta com tudo. Ela continua imunda. Mas é um veículo de comunicação, e nós temos um compromisso de colocar pelo menos coisas limpas, que edificam, que restauram, que ajudam as pessoas. É por isso que a TV Novo Tempo existe. Nós não podemos dizer que a TV é um demônio, a internet é um demônio,
né? E etc. A questão não é, são veículos de comunicação. Mas se você ignorar esta realidade aqui, você se afunda e vai longe. E o texto continua apresentando aqui a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Glutonarias? O que é isso, glutonarias? Tem a ver com alimentação, é? A sua Bíblia também tem isso? Que coisa incrível. O doutor Ronaldo, eu não sei se vocês conhecem, ele é de Sorocaba. Quem conhece o doutor Ronaldo aqui de Sorocaba? Alguém conhece? Doutor Ronaldo? É uma pessoa muito conhecida, é um médico muito respeitado. E eu preguei na Central de Sorocaba. E no final, cumprimentando os irmãos, e cada um quer falar da sua experiência, e ele estava aguardando ali também. Até que ele chegou perto de mim e disse assim: por favor, eu quero te relatar algo extraordinário que aconteceu comigo. Dá um jeitinho aí que eu preciso falar com você. Eu falei: tá bom, então vou terminar aqui e tal, e eu vou falar com você. Aí eu consegui sair um pouquinho e fui à parte com ele. Ele olhou para mim e disse assim: olha, eu quero relatar a minha experiência. Aconteceu uma coisa tremenda na minha vida. Eu disse para ele: conta, doutor, não me esconda nada, por favor, me conta, porque isso vibra o meu coração. Então ele disse: olha, eu fiquei preocupado porque senti alguns sintomas, e eu sou médico, eu conheço e sabia do que se tratava. Fui então a um colega especialista em cardiologia, e me submeti aos exames, e aquilo que eu suspeitava realmente, infelizmente, era de verdade o contexto que eu estava enfrentando. Então, quando eu saí do cardiologista, me contava ele, eu fui ter uma conversa com Deus. E ele falava assim: eu sempre tive um regime alimentar que eu considerava equilibrado, certinho, bonitinho, tranquilo. Eu sempre me considerei um adventista do sétimo dia, assim, bom. Sempre ajudei as pessoas, sempre estive envolvido com as coisas da igreja, sempre estive ajudando a igreja com cargos, etc. e tal, uma vida normal, tranquila. Mas eu senti necessidade, diante de um contexto que ameaçava a minha vida, eu senti necessidade de ter uma conversa com Deus. Eu disse: Senhor, o Senhor sabe que eu sou médico. Eu não sei o que o Senhor tem no seu coração, se o Senhor quer que eu viva, ou quer que eu encerre a minha carreira aqui nessa terra. Se o Senhor quer que eu viva, eu gostaria de encontrar, orientado pelo Senhor, o caminho da cura, porque eu quero a saúde. E eu vou testemunhar para todas as pessoas quando eu a obtiver, e vou falar mesmo para todo mundo. Então me ajuda, por favor. Entregou a vida dele nas mãos de Deus. E ao fazer isso, ele se sentiu impressionado a ler alguns livros, do tipo Conselho sobre Regime Alimentar, já ouviram falar? Conselho sobre Saúde, etc. E ele, lendo esses livros daí, ele começou a ficar impressionado com a riqueza de informações e detalhes sobre saúde. E se deparou com um plano de Deus para a saúde. E ele resolveu a praticar, para que, de algum modo, aquilo lhe desse saúde. E depois de um certo tempo, ele começou a observar uma coisa que inundou o seu coração e fez com que ele mudasse de foco. E ele dizia para mim assim: eu não estou aqui querendo te falar sobre a minha melhora da saúde, porque ela foi um presente que Deus me deu. A coisa extraordinária que aconteceu no meu corpo. Eu não estou aqui para falar sobre saúde para você. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu estou aqui para te falar que quando eu entrei no plano de Deus, a minha mente se abriu, e é isso que eu quero lhe dizer. A minha mente se abriu, e eu estou enxergando coisas espirituais que eu não enxergava. Uma vida inteira na igreja,
Eu sempre escutei esse mesmo assunto e eu sempre rejeitei. Uma vida inteira. Agora estou aqui vivendo esta experiência, minha mente está clara, nunca esteve tão lúcida, e agora eu estou entendendo quando eu estou em meditação com a palavra de Deus. Agora eu tenho um prazer na oração. Agora eu sinto amor no meu coração, eu sinto o Espírito Santo, eu sinto Deus falando comigo, a minha mente se abriu. Bom, você não precisa acreditar nessas histórias que eu estou te contando. Não precisa. Você só precisa fazer uma coisa: experimentar. Experimente. Porque quando você vive a experiência, você viveu a experiência. E não adianta ninguém vir te criticar, porque você viveu, você experimentou e você sabe o que é. Você tem a sua experiência com Deus. Aquele que entra no plano de Deus vive realmente algo maravilhoso, porque é plano de Deus e Deus sabe o que está dizendo. Templo, corpo. Nós não vamos ler essas passagens todas por causa do tempo, mas templo tem 3 dimensões, e a primeira é essa dimensão do templo, é o corpo. 1 Coríntios 3, 16, 17 está escrito o quê? E 6, 19 e 20 é similar. Diz o quê? Nós pertencemos a quem? A Deus. E o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. E quem destruir este templo, vai acontecer o quê? Exatamente. E Provérbios 4, 23 diz o quê? Sobre tudo que tem que ser guardado, guarda o coração. Nós somos templos do Espírito Santo. Sendo assim, devemos mantê-lo saudável, para que a mente com clareza e sensibilidade possa adorar a Deus. Sem este cuidado, sem a aplicação do nosso coração na aceitação desse plano de Deus, nós jamais experimentaremos o sonho do Espírito Santo para a nossa vida. Isso é mensagem urgente, eloquente, em tom de alto clamor para o seu povo, para sacudir a igreja e tirar a igreja da condição laodiceana, que é uma condição tão difícil. Olha só, que tipo de limpeza necessito fazer em meu templo, corpo? Que tipo de limpeza eu preciso fazer para o meu corpo? Como anda os remédios de Deus? Você tem usufruído deles? Quais são os remédios de Deus? Você pode me ajudar? Você sabe de cor? Água pura? Luz solar? Mais o quê? Descanso? Ar puro? Exercício físico? Mais o quê? Alimentação saudável. O que é alimentação saudável? Temperança. O que é essa alimentação saudável? Aquilo que a natureza nos dá? Você está me falando do regime vegetarianismo, é isso? Não necessariamente. É um assunto delicado, não é verdade? Parece que está vindo tudo tão bem, mas quando bate num ponto desse, parece que há uma resistência, porque se confronta com o gosto, a conveniência pessoal. Que tipo de mudança você precisa realizar na sua vida para limpar a sua mente? Isso está revelado no Espírito de Profecia, de forma abundante. Não é alguém que chegou aqui, ocupou esse púlpito nesse momento, que está falando isso. Está revelado. O plano de Deus para a área da saúde está revelado. Que tipo de limpeza eu necessito fazer para o meu templo, o meu corpo? Que tipo de limpeza? O que tem na minha vida que eu preciso eliminar? Senhor,
eu sei exatamente o que é, mas eu não consigo. Claro que não consegue. O ser humano não consegue nenhuma mudança. Só Deus muda o ser humano. Quando você quer fazer alguma mudança, ela só dura na medida do seu esforço, da sua força de vontade. E quando a força de vontade falha, você cai. Nós temos, e nós vamos continuar falando sobre como buscarmos o poder de Deus para vivermos uma restauração completa. Enquanto isso, vá praticando o jejum espiritual dos 5 sentidos. Isso vai te ajudar muito. Templo, casa, Deuteronômio 7, 26 e Êxodo 19, 10. Não é? Ali você vê um contexto em que o povo de Israel começou a trazer objetos, trazer coisas para dentro de casa, coisas que o diabo, não é, elaborou para outros povos, etc., para escravizar e tudo. E o povo de Israel começou a achar bonito e trazer para dentro de casa. Então, que tipo de mudança, que tipo de alteração precisa ser feito? Olha só, o templo e igreja, Jesus ele fez uma limpeza tremenda e demonstrou o seu poder. De que forma posso colaborar para que a minha igreja viva a experiência da reforma e do reavivamento? Tem gente que se apresenta como um empecilho, um crítico, uma pessoa que resiste e que faz o papel de um gerente de Laodiceia e segura e quer amarrar todo mundo nessa mesma condição em que ele se encontra. E diz, não fiquem preocupados, vai dar tudo certo, vamos chegar no final. Não vai chegar. Não existe reavivamento sem reforma. Não existe. E reforma não tem a ver só com a área da alimentação, tem a ver com todas as áreas da vida. Reforma. Depois nós vamos explicar como isso funciona. Só há avivamento se houver reforma. É por isso que precisamos começar deste ponto, da limpeza do templo. Porque aquilo que me compete decidir, Deus não vai decidir por mim. Deus não vai chegar entre mim e a TV, por exemplo, e vai se colocar entre mim e a TV e vai dizer, você fez um acordo comigo essa noite na igreja. Você disse que não vai ver mais esse lixo aqui. Eu vou ficar aqui, não vou deixar você ver. Se você quiser continuar assistindo, eu vou queimar. Eu vou queimar essa televisão, vou acabar com isso. Deus não vai fazer isso. Ou já fez isso com você? Eu não estou dizendo aqui que você tem que pegar a sua televisão e jogar fora. É um veículo de comunicação. Mas se você não sabe usar, é melhor que você não tenha. Se você consegue usar bem, tenha. Eu tenho na minha casa. Eu tenho internet na minha casa. Mas se você não sabe usar, se você passa mais de meia hora por dia no Facebook, por exemplo, isso é uma desgraça para a sua vida. É uma coisa que poderia ser boa, que você conversa com pessoas amigas, você prega o evangelho, você fala com pessoas e tal, etc. Tal. Mas para você, se você não consegue lidar com isso, para você é uma desgraça, é melhor que você não tenha. A gente encontra na Bíblia, né? Se o teu braço é o problema, você tem que fazer o que com ele? É uma força de expressão muito forte, impactante, mas nós devemos fazer a aplicação correta para isso, não é verdade? Agora, vamos terminar. Tinha muita coisa que eu queria falar, mas o tempo é tão pequeno. Olha só, eu quero chamar a atenção de vocês para este texto de Espírito de Profecia. Olha só. Cada aposento do templo, de onde? Da alma, tornou-se mais ou menos maculado. E precisa de quê? E precisa de limpeza. Olha só, a câmara da consciência, coberta de teia de aranha, deve ser adentrada. As janelas da alma devem ser o quê? Fechadas em direção da terra
e escancaradas para onde? Em direção ao quê? Ao céu. A fim de que os brilhantes raios do sol da justiça tenham livre acesso. Livre acesso. Os irmãos estão entendendo? É uma condição. Aquilo que depende de você e Deus não vai fazer. Aquilo que depende de Deus, Ele vai realizar. Amanhã nós vamos falar sobre cura emocional. Se você podia faltar algum dia, então, que tivesse faltado qualquer dia que teve até hoje, mas amanhã não tem jeito. Cura emocional. Eu quero mostrar algumas coisas para você que com certeza mudarão a sua vida e vai te ajudar a ajudar outras pessoas. Olha só. A memória deve ser o quê? Refrigeradas pelo quê? Por princípios bíblicos. Irmãos, isso aqui é a revelação do Espírito de profecia, assim, com clareza, para a gente entender o plano de Deus. Olha só, a mente deve ser mantida de que forma? Clara. E de que forma eu posso manter a minha mente clara? De forma prática, me ajudem. De que forma eu posso manter a minha mente clara? Tem alimentos, que eu não quero dizer o nome, porque isso pode chocar alguém, que uma vez ingeridos e fica no estômago dias para fazer a digestão. Dias. E que embotam os sentidos. Não adianta, embota mesmo. Não tem jeito. Não está acreditando em mim? Não precisa acreditar em mim. Leia o Espírito de Profecia. Leia também muitas fontes aí na medicina. Embotam. E não adianta você querer viver um reavamento, o Espírito Santo falando com você, você ouvindo a voz de Deus, e você vivendo o amor, o derramamento maravilhoso na sua vida, e você com a mente embotada. Deus tem um plano para a figueira. Ele não desiste da figueira, pediu mais um tempo. É um prolongamento do tempo da graça, é uma oportunidade. Deus está torcendo pela sua igreja. Ele não quer que essa igreja fracasse em sua missão, por falta de clareza. E mente clara e pura, quando você começa a viver essa experiência, é que você entende. Mas só depois da limpeza do templo. Enquanto você está ali mantendo tudo aquilo que contamina, que mancha, você não tem como discernir isso. Para que possa distinguir entre o bem e o mal. O dom do discernimento é um dom do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo concede esse dom com condições. E a condição é essa, que você cuide dos seus sentidos de uma forma completa. Olha só, ao repetirdes a oração que Cristo ensinou a seus discípulos, então lutardes para respondê-la na vida diária. O Espírito Santo fará o quê? Ele que atua. Ele vai renovar a mente e o coração. E vos dará o quê? A força que eu e você não temos, para cumprir altos e santos desígnios. Altos e santos desígnios. Nós não temos força. Você quer fazer a vontade de Deus? Eu também quero. Você quer aderir ao plano de Deus? Eu também quero. Você tem força para isso? Não, eu também não. Pronto. Ninguém pode. Então o plano de Deus é inviável. Deus então olhou para a gente e disse: eu vou propor um plano excelente para vocês, maravilhoso para vocês, mas que pena, vocês não vão conseguir. Talvez alguém consiga com muita força de vontade, alguém assim se superando e com uma disciplina fenomenal consiga. Tudo bem, esses serão salvos. Esse é o plano de Deus? Não.
Ao contrário de muita gente que anda por aí e aqui por pertinho aqui, ó, espalhando para o Brasil todo, uma mensagem que oferece um jugo, colocando a graça do Senhor Jesus Cristo no lixo, desrespeitando a justificação pela fé. Eu só consigo fazer a vontade de Deus quando eu digo sim para Ele. O único papel, a única coisa que eu preciso fazer é dizer sim para Deus e manter o meu sim. E até isso eu sou ajudado pelo Espírito Santo, porque nem isso eu sou competente para fazer. Então vamos aproveitar essa ajuda do Espírito Santo para lhe dizer sim. Sim para o plano de Deus, de proteção, de socorro, de ajuda, de apoio, de restauração, de força, para nos tirar da condição de laodiceana. Condição terrível esta perante o Senhor Deus. A nossa parte é dizermos sim, e para isso precisa de insistência, precisa de perseverança. E nós temos que insistir, dizendo sim para Deus. E a cada sim que entregarmos para o Senhor Deus, Ele vai operar com o seu poder e a sua glória. Ele que opera a vontade dEle na nossa vida. É Deus que opera a mudança na sua vida, na minha vida. É Deus que opera a vontade dEle. E isso é graça. A graça transformadora de Cristo Jesus. Isso é graça. O meu esforço deve estar concentrado e orientado em que direção? Ao livre-arbítrio. Eu preciso dizer sim. Enquanto eu ficar ouvindo uma mensagem como essa e racionalizando, dizendo, não, o que é isso, que exagero, tal, é complicado, tudo, etc, tal, eu não sei, eu não consigo, já tentei, não consigo. Claro que não consegue mesmo. Porque o que você tem que fazer é dizer sim para Deus. Eu vou me propor. A igreja fez o seu esforço, providenciou aqui os livros, a receitinha redondinha para você, está em suas mãos, para você abrir, ler, meditar e seguir. Um jejum. Ninguém vai morrer de inanição, de algum problema, ninguém vai ter um problema grave na vida, muito pelo contrário. O problema é que você começa e não quer parar mais, porque você começa a ter uma experiência com Deus tão linda, tão fantástica. Se você tem dúvida dessa mensagem, eu vou dizer uma coisa para você. Jesus uma vez contou, isso aqui para encerrar. Jesus uma vez contou em Lucas 8 uma parábola do semeador. Um indivíduo muito maluco jogava semente na beira do caminho, jogava semente entre espinhos, jogava semente, e o povo olhou e disse, não estou entendendo isso não. Terminou de contar a parábola, o povo saiu, você entendeu alguma coisa? Não entendi, você entendeu? Não entendi, você entendeu? Não entendi, ninguém entendeu nada. E o povo foi embora, não entenderam nada. Os discípulos também não entenderam nada. Mas eles fizeram algo muito especial. Eles se aproximaram de Jesus e disseram, mestre, a gente não entendeu nada. O que o senhor quis dizer com essa parábola? Jesus olhou para eles, sorriu e disse, que maravilha. Para vocês eu vou revelar os mistérios do meu reino. Mas, para essas pessoas, continuarão cegas, surdas, sem entendimento. De que grupo você quer fazer parte? Não entendi essa mensagem. Esse camarada está aí me propondo tanta coisa. Conversa com Deus. Abra a Bíblia. Vá ao Espírito de Profecia. Consulte, pesquisa. Se você não quer, não leia. Porque senão você vai se apaixonar. Vai entrar no seu coração. E o plano de Deus se tornará uma realidade na sua vida. Queridos, agora, eu estou ensaiando em terminar. Eu preciso terminar. E quero fazer um compromisso diante do Senhor Deus com vocês. Existem coisas que você precisa eliminar da sua casa. Existem coisas que você precisa controlar na sua casa. Porque quem está mandando é o diabo, não é o Espírito Santo. Os anjos estão fora, os anjos de Deus. E não adianta você
orar e tal, etc., se você não toma atitude, porque o que vale é a atitude. A atitude tem que ser compatível com a oração. Você tem que fazer uma reforma. Tem coisa que depende de você. Aquilo que não depende, nós vamos ver amanhã isso. Deus, Ele resolve. Você precisa fazer uma reforma tremenda na área da saúde, não precisa? Faça. Faça não pela saúde. Porque a saúde, o médico vai cuidar daqui a pouco. Daqui a pouco você vai cair na mão dele. E vai ter que fazer. Não adianta. Só que você vai estar tão arrebentadinho. Vai ter que fazer, não tem saída. Mas que não seja por saúde. Que seja para que você tenha mente clara. Para você ter a sua comunhão com Deus. Aí sim, aí vale a pena. E com o presente você vai ganhar muita saúde. Com o presente as coisas boas todas virão. O seu bom testemunho, o socorro, a ajuda que você vai dar para as pessoas. Que tipo de reforma você precisa fazer? O livrinho está aí. Faça direitinho. Vai ser uma força para você, uma ajuda, um apoio, assim, um empurrão inicial. Você vai viver uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo. Foi Ele que inventou aquele negócio, não fui eu não. Foi Ele que mandou escrever. Não foi intenção minha. Eu não sou nada. Tudo é Deus é que manda. Só isso. Ninguém se iluda com qualquer coisa. Ninguém se engane. Ninguém pode nada. Deus pode tudo. Que maravilha. Nós temos coisas para a gente mudar na nossa igreja. Precisamos mudar o nosso quadro laodiceano. Precisamos mudar o nosso contexto de adoração. Precisamos mudar tantas coisas. Vamos juntos, sem acusação, sem apontar o dedo para ninguém. Cada um fazendo a sua parte. Cada um apresentando o seu sacrifício de louvor. E no amor aqui é que o Espírito Santo se manifesta e ele é derramado. Vamos juntos para o céu. O mundo está enlouquecendo. E Deus mandou socorro para o fortalecimento das faculdades mentais, morais e espirituais. Está todo mundo ficando louco, está todo mundo doente, está todo mundo em desespero. A humanidade está assim que não suporta mais. Mas Deus tem um plano para a sua igreja. Deus quer usar o seu povo para socorrer e não para ser socorrido pelos outros. E as coisas estão invertidas. Vamos olhar para o plano de Deus e entender com carinho isso. A preocupação de Deus, o socorro de Deus. Ele não desistiu e não desiste da figueira. Mas estamos vivendo no tempo da graça e da misericórdia. Se você, diante do Senhor Deus, está entendendo que precisa fazer mudanças urgentes e sabe que não tem forças para isso, coloque-se em pé para que a gente clame pelo poder de Deus sobre você, para te capacitar, porque é Ele que fornece o poder, Ele que fornece a ajuda, o socorro, o auxílio. É Deus, meus irmãos, é o Senhor Deus. Se você tomar uma decisão, fizer um propósito, porque eu vou mudar, vai ser assim, vai ser mais um fracasso. E pela coleção de fracassos, o diabo vai dizer, está vendo como não dá certo? Não, o caminho é outro, é o caminho da graça. É o caminho da graça de Cristo Jesus. É pelo derramamento do Espírito Santo. Ele que nos viabiliza. Nós somos inviáveis por nós mesmos. Mas Ele nos viabiliza. Ele nos dá o poder, nos dá a força. No nome de Jesus. Glórias a Deus pela sua decisão. Vou pedir agora a bênção do Senhor Deus. Querido Pai, são pessoas tão lindas aqui, Senhor. São pessoas tão preciosas. Cada pessoa aqui tem despertado sonhos cada vez maiores no teu coração para a vida delas. São pessoas tão especiais, Senhor. Fazem parte do teu plano de povo, de igreja poderosa, autêntica, viva, rica no amor, que renuncia e que abre o coração para a fonte de poder e a chuva serôdia. É a tua igreja, Senhor.
na condição em que se encontra, fraca, débil. Mas é objeto maravilhoso do teu completo interesse, dedicação, carinho e amor. O Senhor conhece a nossa natureza. O Senhor sabe como nós temos vontade fraca. E nesse momento, Pai, diante de uma decisão que inicia de forma racional, serena, equilibrada, sem desespero e ansiedade, mas de forma tranquila, passo a passo, orientada e dirigida pelo Teu Santo Espírito, que dá sabedoria, que orienta e que jamais faz precipitar, jamais oprime, jamais angustia, jamais pressiona, mas que acompanha, que respeita a estrutura da mente, dos sentimentos de cada pessoa. O Senhor que trata o ser humano com tanto carinho, com tanta intensidade, com tanto respeito. Oh Deus, nós estamos aqui para a vitória. Estamos aqui para que o Senhor realize uma tremenda limpeza do povo de Deus, do corpo, da casa e da igreja. Limpeza, Senhor, para que a Tua atuação seja completa e a nossa mente fique clara e pura. Senhor, tem gente aqui caindo nos mesmos pecados, sempre, sempre. Ajuda, Pai, dá poder, principalmente para alterar completamente o estilo de vida, e aí sim terão mais forças, terão discernimento. O Senhor conhece cada situação aqui, Pai. O Senhor conhece cada experiência, cada história de vida. Abraça com carinho. Corrija o senso de valor próprio de cada pessoa. Faça com que cada pessoa aqui se sinta amada, porque só o amor pode nos mover, nos compelir, nos motivar, nos reanimar, nos ressuscitar da nossa morte espiritual. Derrame então o seu amor como chuva serôdia sobre todos nós. Ó Deus, muito obrigado. Ó Pai querido, obrigado porque o Senhor está estabelecendo aqui com a Tua mão de cura. O Senhor está curando a alma. O Senhor está curando corações preconceituosos que relutaram, mas estão aqui finalmente se entregando para o poder redentor do amor, o poder de Deus. Obrigado pela cura do coração. Obrigado pela sua manifestação, Espírito Santo. O Senhor é tudo em nós. Sem o Senhor, nós estamos perdidos e completamente perdidos. Muito obrigado, Pai. Traga esse exército que o Senhor separou de forma muito carinhosa, que foi peneirado. Traga amanhã aqui para este templo, para a gente continuar. E faça com que mais filhos queridos Teus também venham para acompanhar conosco o conhecimento da Tua vontade. No nome de Cristo Jesus é que oramos, muito agradecidos. Amém.